Um cadáver brutalmente espancado, abandonado na praia de Ostia, nos arredores de Roma. Era a madrugada de 2 de novembro de 1975. O corpo estava tão desfigurado que a polícia levou um tempo para reconhecê-lo. Não era uma vítima comum. Era Pier Paolo Pasolini, um dos intelectuais mais provocadores e controversos do século XX. Escritor, poeta, cineasta, jornalista, agitador cultural e agora mártir de um mistério que divide a Itália até hoje. Ele foi assassinado por um jovem garoto de programa em um acesso de raiva? Ou foi vítima de um complô político que queria silenciar sua voz incômoda? A partir daquela noite, as dúvidas nunca se dissiparam. E o que parecia um simples crime passional se transformou numa das conspirações mais enigmáticas da história do cinema. Mas para entender por que a morte de Pasolini levantou tantas suspeitas, é preciso primeiro saber quem foi esse homem. Ele nasceu em 1922, em Bolonha, em uma família marcada por contrastes. Seu pai era um oficial militar com tendências fascistas, enquanto sua mãe representava um refúgio de afeto e cultura. Desde jovem, ele demonstrou talento para a literatura e a poesia. Estudou filologia e logo começou a se associar a círculos intelectuais antifascistas. Sua juventude foi moldada pela Segunda Guerra Mundial e pela resistência ao regime de Mussolini, experiências que marcaram sua visão crítica da sociedade e sua desconfiança de qualquer forma de poder autoritário. Pasolini não apenas escrevia, ele vivia a literatura como uma arma. Em seus primeiros poemas já se percebia a tensão entre o sagrado e o profano, o popular e o erudito, o belo e o violento. Ele tinha um talento feroz para incomodar e para apontar o que os outros preferiam e ignorar. Quando se mudou para Roma no início dos anos 50, ficou fascinado pelas favelas da cidade e seus habitantes. Ao contrário de outros intelectuais, ele não os observava à distância, ele conviveu com eles, compartilhou suas ruas, seus costumes, suas contradições. Dessa experiência surgiram algumas de suas primeiras obras narrativas, como Ragazzi di Vita, que retratava cruamente a vida dos jovens pobres da periferia romana. Mas essa mesma possibilidade o tornou um alvo fácil. Sua homossexualidade, em uma Itália profundamente conservadora, o expôs a perseguições legais e campanhas de difamação. Ele foi acusado em várias ocasiões de corrupção de menores e obscenidade em seus escritos, embora os casos muitas vezes terminassem sem condenação. Não importava, o escândalo o seguia, e Pasolini parecia aceitá-lo como o preço por dizer o que pensava. Cada julgamento e cada ataque midiático o tornava mais famoso, mais temido e, acima de tudo, mais livre de qualquer espartilho social. No final dos anos 50 e início dos 60, ele deu o salto para o cinema. E não foi um salto tímido. Desde seu primeiro filme, A Catone, no ano de 1961, ficou claro que Pasolini estava decidido a reinventar a linguagem cinematográfica. Ele escalou pessoas marginalizadas como protagonistas, mostrou a pobreza sem maquiagem e ousou combinar o brutal com o poético. Para ele, o cinema era uma ferramenta para desvendar o que a sociedade varria para debaixo do tapete: a desigualdade, a hipocrisia, a repressão sexual e a violência institucional. A cada filme, Pasolini ganhava mais inimigos. A igreja condenava suas obras como sacrílegas. Os políticos o atacavam por suas críticas ao capitalismo e à burguesia. A direita o odiava por seu passado marxista. E a esquerda também não confiava totalmente nele porque ele se recusava a ser domado por qualquer ideologia. Ele era, em suma, um atirador de elite cultural. E isso o tornava tão influente quanto vulnerável. Em 1964, ele dirigiu O Evangelho segundo São Mateus, um filme que surpreendeu até seus detratores. Longe de zombar do cristianismo, Pasolini ofereceu uma visão austera, poderosa e profundamente espiritual da vida de Jesus. A crítica internacional o aclamou e o próprio Vaticano foi obrigado a reconhecer seu valor artístico. Mas em vez de reconciliá-lo com o poder, essa obra apenas confirmou que Pasolini não podia ser encaixotado. Ele podia filmar a vida de Cristo com devoção e ao mesmo tempo denunciar a corrupção da igreja. Essa ambiguidade o tornava impossível de controlar. Enquanto isso, em sua vida pessoal, os riscos se multiplicavam. Pasolini frequentava locais de cruising homossexual em Roma, ambientes muitas vezes perigosos, onde não era difícil cruzar com criminosos, cafetões e jovens desesperados. Essa exposição fazia parte de sua busca constante por experiências extremas, por viver na fronteira entre a criação e a autodestruição. Para alguns, ele era um mártir que colocava seu corpo e sua arte a serviço da verdade. Para outros, ele era um provocador que brincava com fogo e estava fadado a se queimar mais cedo ou mais tarde. E assim chegamos aos anos 70,
quando seu cinema atingiu seu ponto mais radical e sua confrontação com o poder se tornou ainda mais feroz. Pasolini começou a denunciar abertamente o que chamava de o novo fascismo. Não mais o dos camisas negras de Mussolini, mas o da sociedade de consumo, da televisão, do capitalismo selvagem que estava destruindo as culturas populares e homogeneizando as massas. Para ele, a Itália estava entrando em uma ditadura mais sutil, mas igualmente perigosa, a do mercado e da mídia. Esse discurso, publicado em artigos e entrevistas, o tornou ainda mais incômodo. Ele já não era apenas um cineasta escandaloso. Agora era um intelectual acusando diretamente as elites de manipular a população. E essas elites logo começaram a vê-lo como uma ameaça. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em 1975, Pasolini filmou Salò ou Os 120 Dias de Sodoma, um dos filmes mais extremos e controversos da história do cinema. Inspirado no Marquês de Sade, ele transpôs a história para a República de Salò, o último bastião fascista de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. O filme mostrava cenas de tortura, humilhação sexual e violência explícita que horrorizaram o público. Mas para além do escândalo, Salò era uma metáfora brutal. Para Pasolini, o fascismo e o consumismo eram duas faces da mesma moeda, e o corpo humano havia se tornado o território final da dominação. Foi nesse contexto de máxima provocação, perseguição legal e confrontação com todos os poderes estabelecidos que ocorreu seu assassinato. O crime parecia quase inevitável, como se toda a sua vida tivesse levado àquele momento. Mas a pergunta permanece aberta. Quem queria silenciar Pasolini e por que de forma tão selvagem? Salò, ou Os 120 Dias de Sodoma, estreou no final de 1975 em um clima de absoluta hostilidade. Mal pôde ser exibido em festivais ou cinemas porque foi censurado ou boicotado. A crítica se dividiu. Alguns o consideraram uma obra-prima política, outros o descartaram como pornografia doentia. O certo é que Pasolini havia levado seu cinema a um ponto sem retorno. Ele já não buscava comover, mas golpear, incomodar e forçar o espectador a confrontar a degradação do poder. O filme também era um espelho de seu próprio estado emocional. Pasolini estava convencido de que a Itália vivia uma crise moral profunda. Em artigos e entrevistas de 1975, ele denunciava com nomes políticos, empresários e mafiosos, acusando-os de manipular a economia e de estarem por trás de atentados terroristas e conspirações. Esses escritos, reunidos no que ficou conhecido como escritos corsários, tornaram-se munição perigosa. Cada texto era um ataque direto às elites, ao Partido da Democracia Cristã, à própria ideia de um Estado limpo. Nesse cenário, chegou a fatídica noite de 1º para 2 de novembro de 1975. Pasolini saiu em seu Alfa Romeo em direção a Ostia. Segundo a versão oficial, ele tinha um encontro marcado com um jovem de 17 anos, Pino Arran Pelosi, um garoto de programa com antecedentes criminais. As circunstâncias exatas ainda são nebulosas, mas o certo é que, em algum momento da noite, os dois acabaram na praia. Horas depois, o corpo de Pasolini foi encontrado, destroçado. Múltiplas fraturas, golpes na cabeça e no peito, e sinais de ter sido atropelado por seu próprio carro. A cena era macabra. Os policiais que chegaram descreveram um corpo irreconhecível, com o rosto esmagado e coberto de hematomas. Pelosi foi preso pouco depois, dirigindo o Alfa Romeo de Pasolini. Ele confessou o crime inicialmente. Disse que Pasolini havia tentado forçá-lo sexualmente e que ele, em legítima defesa, o havia espancado até a morte. O caso parecia encerrado, um encontro homossexual que havia terminado em tragédia. Mas as inconsistências surgiram de imediato. O corpo tinha ferimentos que dificilmente poderiam ter sido infligidos por um único jovem. Havia vestígios de pelo menos 2 ou 3 agressores. Além disso, vizinhos relataram ter visto várias pessoas na praia naquela noite. E o próprio Pelosi, anos depois, se retrataria de sua confissão, alegando ter sido forçado a assumir toda a culpa para encobrir os verdadeiros assassinos. Mesmo assim, em 1976, Pelosi foi condenado pelo homicídio. O julgamento foi rápido e o veredito foi claro. Pasolini havia morrido em um crime passional e o jovem era o único culpado. A versão oficial buscava encerrar o caso o mais rápido possível para evitar investigações mais profundas e desarmar qualquer teoria conspiratória.
Mas para muitos, essa explicação era conveniente demais. Por que um jovem de 17 anos espancaria um homem de 53 com tamanha brutalidade? Como explicar as marcas de vários veículos na cena do crime? E por que haviam desaparecido alguns dos manuscritos inéditos que Pasolini carregava naquela noite? Essas perguntas ficaram sem resposta e, com o tempo, alimentariam todo tipo de teorias. A violência do crime também chamou a atenção. Não se tratava apenas de matar, era um espancamento selvagem, um ato de destruição física e simbólica. Muitos interpretaram essa ferocidade como uma mensagem: silenciar Pasolini da maneira mais brutal possível, como um exemplo para quem ousasse seguir seus passos. Os anos seguintes apenas multiplicaram as dúvidas. Enquanto Pelosi cumpria sua pena, intelectuais, jornalistas e amigos de Pasolini denunciavam irregularidades na investigação. Falava-se de provas desaparecidas, testemunhas ignoradas e pressões políticas. O próprio corpo de Pasolini se tornou um campo de batalha simbólico. Para alguns, o preço de uma vida desordenada. Para outros, a prova de um crime de Estado. A verdade é que a figura de Pasolini, longe de se apagar com sua morte, se tornou ainda mais poderosa. Seus livros foram reeditados, seus filmes ganharam status cult, e seu assassinato se transformou em um mito. Na Itália, falar de Pasolini era falar de um intelectual martirizado, alguém que havia sido silenciado por dizer verdades incômodas, e cada aniversário de sua morte reabriu o debate. Ele realmente morreu pelas mãos de um garoto de programa ou foi morto porque sabia demais? Pelosi, o único condenado, mudou sua história várias vezes. Em 2005, 30 anos após o crime, ele quebrou o silêncio, declarou publicamente que não havia matado Pasolini, que havia pelo menos outros 3 homens ali naquela noite, ligados à extrema-direita e à máfia. Segundo seu testemunho, Pasolini foi emboscado, espancado por várias pessoas e finalmente atropelado. Ele, jovem e vulnerável, foi forçado a assumir a culpa em troca de proteção na prisão. Suas declarações trouxeram o caso de volta ao centro do debate público. A justiça italiana, no entanto, não reabriu oficialmente o caso com base em suas novas palavras. Investigações paralelas, documentários, livros e até filmes foram feitos tentando reconstruir aquela noite. Mas a verdade judicial nunca mudou. O culpado oficial continuava sendo Pelosi. O mais inquietante é que Pasolini havia antecipado sua própria morte. Em entrevistas de 1975, ele confessou que se sentia vigiado, que havia inimigos poderosos interessados em silenciá-lo. Pouco antes de morrer, declarou que estava escrevendo um livro em que revelaria segredos da política e da economia italianas. Ele falou de um complô que conectava atentados terroristas, a máfia, a corrupção e os partidos no poder. Alguns acreditam que esse livro desapareceu com ele, que parte dos manuscritos roubados naquela noite continha essas denúncias. Com o passar dos anos, a versão oficial do assassinato de Pasolini se tornou cada vez menos crível. À medida que surgiam testemunhos e documentos, a teoria de um crime passional cometido unicamente por Pelosi começou a desmoronar. A Itália, em plena Guerra Fria e dilacerada pelos chamados Anos de Chumbo, era um país onde terrorismo, máfias e serviços secretos se interligavam com uma violência difícil de decifrar. Nesse contexto, a morte de Pasolini parecia menos um acidente e mais uma execução. Um dos elementos mais discutidos é a possível conexão com a máfia. Pasolini havia denunciado abertamente o poder do crime organizado em Roma e na Sicília, e sua influência na política. Ele também havia feito inimigos no mundo empresarial, especialmente na poderosa Eni, a companhia estatal de energia, que na época estava envolvida em escândalos de corrupção e ligações com a loja maçônica. Alguns pesquisadores sustentam que Pasolini estava prestes a publicar informações comprometedoras sobre esses círculos, e que isso precipitou o seu assassinato. Outra linha de investigação aponta para a extrema-direita italiana. Durante os anos 70, grupos neofascistas estavam por trás de atentados e massacres na Itália, muitas vezes com a cumplicidade de setores do Estado. O próprio Pasolini havia escrito que por trás da violência política não estavam anarquistas ou comunistas, como alegava a versão oficial, mas setores do poder buscando semear o medo para manter o controle. Seus artigos sobre a estratégia da tensão se revelaram proféticos, e alguns acreditam que foi precisamente por essa lucidez que ele foi silenciado. Pelosi reforçou essas suspeitas. Em 2005, declarou que os
verdadeiros assassinos de Pasolini eram 3 homens com sotaque do sul, ligados a círculos mafiosos e políticos. Segundo ele, eles o espancaram até a morte enquanto ele observava impotente. Suas palavras coincidiam com o que muitos suspeitavam há décadas, que Pasolini foi vítima de um assassinato político disfarçado de crime sexual. Os documentos que desapareceram naquela noite alimentam ainda mais as dúvidas. Pasolini carregava parte do manuscrito de um romance inacabado, Petróleo, onde ele misturava ficção e denúncia sobre o poder na Itália. Em suas páginas apareciam personagens inspirados em líderes políticos e empresários, descritos como corruptos, violentos e ligados ao crime organizado. Após sua morte, alguns capítulos do manuscrito nunca foram recuperados. Coincidência ou uma purga deliberada? A violência do assassinato também parecia simbólica. Pasolini foi espancado selvagemente, atropelado, quase desfigurado. Para alguns, foi uma execução exemplar, uma mensagem de advertência dirigida a outros intelectuais críticos. Como escreveu um jornalista, eles não apenas mataram Pasolini, eles mataram seu corpo como se quisessem apagar sua voz para sempre. Ao longo dos anos, várias comissões parlamentares italianas revisaram o caso, mas nunca chegaram a conclusões firmes. O Estado manteve a versão de Pelosi como o único culpado, embora em nível popular o consenso fosse diferente. A maioria dos italianos via Pasolini como um mártir, alguém eliminado por ousar dizer o que os outros silenciavam. O impacto cultural de sua morte foi imenso. Pasolini se tornou uma figura cult, poeta, cineasta, ensaísta e vítima de um sistema corrupto. Seus filmes, de Acatone a Salò, foram revisitados com novos olhos, como se cada frame contivesse pistas de seu destino. O inquietante é que, quase 50 anos após sua morte, ainda não temos respostas definitivas. O legado de Pasolini também apresenta um paradoxo. Em vida, ele foi perseguido, marginalizado e acusado de obsceno. Seus filmes foram censurados, seus artigos enfrentaram processos judiciais e a sociedade o via como um provocador incômodo. Mas após sua morte, ele se tornou uma espécie de profeta nacional. Hoje, ele é considerado um dos intelectuais mais importantes do século XX e sua obra é estudada em universidades de todo o mundo. A Itália, que o desprezou em vida, agora o celebra como um patrimônio cultural. A morte de Pasolini borrou a linha entre arte, política e violência. Um cineasta cuja verdade pode ter custado sua vida. Mas e se anos depois, outro filme se tornasse parte de um mistério de assassinato real? Uma história onde ficção e morte se encontrariam novamente, desta vez em um clássico de Spielberg. Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.